boa noite, meus queridos alunos da EJA 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês, o seu English Teacher. Galerinha, vamos continuar falando sobre os verbos modais? A gente vem tratando sobre esses tipos especiais de verbos já há algumas aulas, vocês devem lembrar. A gente falou aí que esses verbos modais expressam o modo, como é que aquela ação se desenvolveu, de que maneira aquilo acontece e, é claro, como é que é expressada alguma situação. Se for uma situação de proibição, se for uma situação de obrigação, talvez uma sugestão ou um conselho, ou ainda nós podemos falar de futuro, podemos falar de probabilidade. Várias são as possibilidades, tá ok, gente? De usos e funções dos verbos modais. Por hoje, nós vamos continuar o nosso conteúdo falando aí sobre os verbos que tratam de conselho, sugestão, obrigação e de proibição. Belezinha, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula está só começando. Aquele abraço a todo mundo que nos acompanha ao vivaço. E é claro, lembrando que a participação de vocês é muito cara, é muito importante, é preciosa. Pessoal de Eliseu Martins, aquele abraço. Galerinha lá de Paulistana, sejam muito bem-vindos. Certamente o nosso encontro sem vocês não é muita coisa. Vocês é quem abrilhantam o nosso encontro. Vamos que vamos então, gente. Vamos começar. E hoje nosso foco é trabalhar com questões. Vamos revisar rapidinho aí os modais e vamos para as questões. Show de bola? Eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem. Nossa aula de inglês está só começando. E hoje, mais uma vez, nosso ponto central vai ser discutir sobre os verbos modais. Então vamos que vamos, hein, galerinha? Olha só, quais serão as habilidades que nós iremos tratar no encontro de hoje? Dá uma olhadinha. Para o encontro de hoje, a habilidade geral é a habilidade de relacionar textos em sua produção, leitura e escuta, observando as suas condições de produção. Como é que esse texto é produzido? Qual o contexto em que ele se insere? Para que é que esse texto serve? Quem é o autor desse texto? Tudo isso deve ser muito bem observado. Observando, então, olha só, o seu contexto sócio-histórico, lembrando de levar em consideração a sua circulação, como foi que a audiência recebeu, o público recebeu esse texto. Para quem é que esse texto foi direcionado? Observar também, olha só, os objetivos comunicativos. Todo texto, galerinha, tem um objetivo. Nada é feito por acaso, galera. Você precisa perceber isso. Tudo tem um objetivo de ser. Observar os pontos de vista e perspectivas diversas. Perceber, olha só, o papel social do autor. Quem é o autor dessa história, desse texto, desse livro? Perceber a época em que aquilo acontecia. O gênero do discurso também é importantíssimo, porque são as características do gênero que vão ajudar você, certamente, na hora de interpretar o texto. Além de perceber formas de ampliação, de possibilidades de construção de sentidos. Construir sentidos, galerinha, interpretar o texto, compreender o texto, perceber como é que o texto se apresenta. E, é claro, fazer isso de maneira inteligente, fazer isso de maneira estratégica, tá ok? E fazer, é claro, uma análise crítica desse texto. E também produzir textos de maneira adequada aos diferentes tipos, às diferentes situações das quais nós podemos encontrar. Nossa habilidade secundária, nossa habilidade mais focal é a de compreender características-chave dos verbos modais e, principalmente, galerinha, perceber as funções comunicativas. Esse verbo modal, ele está me falando sobre a habilidade de fazer alguma coisa? Ou está me falando sobre a probabilidade de algo acontecer? Será que esse texto que usa esse modal é um convite a fazer alguma coisa? Ou será que é a proibição? Não deve fazer, não pode fazer.
A gente tem que perceber tudo isso no nosso texto. É claro, focando no nosso verbo modal. Belezinha, gente? É esse danadinho aqui que vai ser o nosso foco. O verbo modal. Show de bola? Então, vamos que vamos. Galera, só relembrando vocês aqui rapidinho sobre o que são esses verbos modais. Lembrar que verbo modal, obrigatoriamente, é verbo secundário. Ele é verbo auxiliar. Ele não está ali para mostrar a ação. Não, 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 não. Ele está lá para dar um suporte. Ele está lá para te dar uma ajuda nesse verbo chamado de verbo principal. Certamente, então, nós temos no mínimo 2 verbos, né, galera? O auxiliar, que é o modal, e o verbo principal. Observando sempre que verbo modal não se altera. Como assim não altera, professor? Não vai para passado, não vai para futuro. Verbo modal não utiliza nenhuma flexão, nada de S, nada de ES, nada de ING no final, nada de ED no final. Nada disso, nada disso. Verbo modal não muda. Tanto faz quem é a pessoa. Se é a primeira do plural, se é a segunda do singular. Tanto faz. O verbo modal, ele não aceita essas alterações. Tudo bem, gente? Isso, é claro, facilita bastante a nossa vida. Eu trouxe aqui um chartzinho para vocês darem uma olhada. Olha só, um quebra-cabeça. Dá uma olhadinha nas palavras que você pode encontrar nesse caça-palavras. Observa bem. Nós temos aqui, ó, will. Lembra aí que esse will tem várias possibilidades. Olha só, esse will pode ser um convite que é feito. Esse will pode ser marca de futuro. Esse will pode ser também uma possibilidade, algo provável de acontecer. Tudo isso aí, esse will pode marcar. E quando eu transformo ele para o passado, eu encontro would. Observa só, esse would, lembrando aí, que é a condição, é o condicional. Gostaria, trabalharia, viveria. Então não é algo certo, é algo condicional, é algo que pode acontecer. Temos aqui, olha só, na diagonal, o shall. Esse shall aí, galera, quando for para o passado, a gente vai ver na aula de hoje. Vimos na aula passada, a gente vai fazer só uma revisãozinha. É o should, tá bom, gente? Esse shall aí, ele vai trazer a ideia de poder, de conseguir fazer alguma coisa, de capacidade, tá bom? Além disso, olha só, temos o must. Vimos o must na aula passada, hein? Esse must aí é bem importante. Aula de hoje, vamos revisar também sobre esse must, que fala de obrigação. Você é obrigado, você deve fazer alguma coisa. Você deve estudar. Você precisa estudar, é obrigatório, tem que fazer isso. Must. E além deles, nós temos os 2 que vamos ver nas próximas aulas. Próximas aulas, nós iremos tratar de may, tá aqui de ladinho, ó, e might. Esses 2 aqui, eles vêm de parzinho, porque um tem relação com o outro. Esse may aí e esse might falam de probabilidade, tá bom, gente? Probabilidade. Vamos que vamos, então? Vamos lá, olha só. A aula passada a gente fez essa questão aqui, e aí, é claro que relembrar é viver. Dá uma olhadinha aí nessa imagem. Observa aí que na imagem, olha só, nós temos um apóstrofe juntinho dela. E relacionado, ligadinho a essa pessoa, nós conseguimos perceber aqui, ó, o nome dela. Ela é a Malala. Ela é a Malala Yousafzai. Isso aí, galera. A Malala. E logo embaixo explica quem é ela, ó. Ela é uma ativista paquistanesa. E ela é uma ativista pelos direitos das mulheres à educação. Galera, é importantíssimo lembrar do papel da Malala nesse sentido. Na década de 90, ela se opôs ao Talibã, que é a milícia que governa e que tem grande influência naquela região, no Paquistão, ali no Irã e no Iraque. E aí, galerinha, e no Afeganistão, é claro. E aí, galerinha, olha só, ela foi
e recebeu um tiro por conta disso. Vocês devem lembrar da situação que ela estava levando garotas para serem educadas, estava levando meninas para a escola, o que é proibido para esse tipo de pessoas que tem essa religião mais exacerbada, mais fundamentalista. Mas vamos ver o que ela diz. Olha só, gente, você observa que quando aparece assim, o rosto daquela pessoa, quem é aquela pessoa? E logo ao lado aparecem aí aspas. Galerinha, essas aspas estão marcando a fala de alguém. Para que servem as aspas? As aspas servem justamente para marcar a fala de uma pessoa. As palavras ipsilitre, ou seja, as palavras palavra por palavra, sem adicionar e sem retirar nada. E é claro, e aí o que nós temos nessa fala é o que foi atribuído a ela, né? O que a gente acredita que foi ela quem disse. Vamos ver o que ela disse então, olha só. There's a moment where you have to choose whether to be silent or stand up. Galera, a primeira coisa que vocês têm que observar aqui no que está escrito é que essa palavra moment, olha só, está bem maior do que as outras. Vocês conseguem perceber? Que esse moment está bem em destaque. Está até com cor diferente, olha só. É o momento, né, gente? E aí eu chamo a atenção de vocês para esse there's aqui no iniciozinho, ó. There's. Galera, esse there's é o verbo haver. Há no sentido de existir. Então, existe um momento do qual, encontramos o nosso verbo modal. Have to. Lembra desse danadinho desse have to? Professor, o have to é o verbo modal. Automaticamente, ele é verbo auxiliar. Ele auxilia o meu verbo principal, meu main verb. Deixa eu consertar aqui para vocês não se perderem depois. Meu verbo principal, que é o verbo escolher. Então, gente, chega um momento em que você tem que escolher. Você é obrigado a escolher. Se você fica em silêncio ou se você se levanta contra aquilo. E é o momento em que ela teve essa participação e foi atingida pelo Talibã. Foi justamente um momento decisivo, né, gente? E de vez em quando acontece na vida das pessoas. Você tem que decidir ali naquele momento. Ou você age ou você fica em silêncio. Ou você negligencia aquela situação. Importantíssimo perceber a intenção comunicativa do nosso have to, galerinha. Esse have to não tem para onde ser outra coisa. Esse have to, ele marca obrigação. Ele marca necessidade. Você precisa, é necessário, você é obrigado a escolher. Tudo bem, gente? Então, é para isso que serve esse have to. Vamos para a nossa questão? Que gênero textual é esse? Importante a gente ir de cara para o gênero do discurso. Que gênero é esse? É uma headline? É uma medicine insert? É uma magazine cover? Ou é uma quotation? Galerinha, fizemos essa questão na aula passada. Essa é uma quotation. Professor, quotation vem da expressão quote. Justamente. Quote é a aspa. Tá ok? Costuma vir no plural, então quotes são as aspas. Então a quotation é uma citação. É aquilo que está entre aspas. Tudo bem? Certamente esse texto não é uma manchete de jornal. A manchete ela traz aquela ideia-chave de um texto, vai chamar a sua atenção para você ler a matéria do jornal completa. Bula de remédio, nada a ver, gente. Não tem nada com medicina aí, nada com a área de saúde. Letra B não faz o menor sentido. E a letra C, a gente disse que é capa de revista. É uma magazine cover. Também não é uma capa de revista. Porque a gente não tem os elementos da capa de uma revista. Beleza? Ainda sobre esse texto, vamos para mais uma questãozinha, ó. O texto apresenta o verbo modal have to. Esse have to expressa, letra A, dúvida. Letra B, passado. Letra C, obrigação. E letra D diz que é uma
sugestão. E aí, gente, o que vocês marcariam nessa questão? Pessoal, esse have to, não custa nada lembrar, que ele é a mesma coisa. Ele pode ser substituído pelo must, tá bom? Os dois tendo expressa a ideia de obrigação, galera. Necessidade. Precisa se daquela forma. Chega aí um momento, segundo a Malala, em que você é obrigado a escolher. Você precisa escolher. Se você fica em silêncio ou se você fala alguma coisa, se você bota a boca no trombone. Beleza, gente? Então, dúvida, nada a ver, não é dúvida não. Passado, muito pior. Letra D, sugestão, também não. Nós temos, então, como resposta da questão de número 4, a letra C. Have to é o verbo modal que expressa sempre obrigação. Show de bola? Podemos ir para mais uma? Vamos para mais uma questão, então. E questãozinha boa. Observa aí o texto da questão. Observa o texto da questão. Perceba, meu querido aluno, que esse texto é um texto multimodal, ou seja, tem muitos modos, tem imagem, tem palavras, tem um design que foi formulado, foram acrescentadas aqui algumas setinhas pretas. Todo mundo consegue perceber isso? Então, galerinha, dá para perceber que é um texto multimodal. Vamos ver então o que esse texto nos traz. Professor, primeiramente a imagem. Olha só a imagem, eu consigo perceber uma máscara. Mole, mole. Inclusive aqui no título, aqui em cima, ó, nós temos aí a palavra mask. Máscara, né, galera? É isso que a gente está falando. Esse é o tema do nosso texto. Vamos ver então, olha só. Ih, professor, já visualizei aqui o modal. Olha aí o must aí, ó. Must. Lembrando que esse must fala de que, gente? Obrigação. Esse must é marca de obrigação. Esse must, ele fala de uma necessidade. Professor, então ele vai falar sobre o que é obrigatório em uma máscara? Perfeito. O que é que não pode faltar, gente, em máscaras? Vamos ver o que é que não pode faltar em uma máscara. A primeira coisa, tá aqui apontando, olha só. Metal, de metal. Nose, nariz. Piece, pedaço. Então, um pedaço de metal para acoplar no nariz. Aquela partezinha que você utiliza para que o nariz fique adequadamente coberto pela máscara. Olha só a partezinha do meio. Tá falando agora, é claro, da parte da máscara central. Diz aqui, ó, light weight cotton. Cotton, galera, é algodão. Professor, como é que eu faço para lembrar desse material cotton, sendo algodão? Você já usou um cotonete? Net significa haste. Cotton, algodão. Então, a haste em que nós podemos encontrar 2 pedacinhos de algodão em cada ponta. Tá ok, gente? É isso aí. Haste é um bastão, tá ok, gente? Pode ser grande, pode ser pequeno. No caso de um cotonete, é algo pequenininho. E cotton, vocês já viram, é o material algodão. Então, gente, tá dizendo aqui, ó, light, é algo leve. Então, olha só, é um algodão leve. E aqui, inclusive, aparece o parêntese, ó, outside layer, na camada de fora. Outside, out, fora, na camada de fora. Observa aí mais um, olha só. Mais uma setinha. Agora a seta está apontando para onde, professor? Ties or elastics. Tá falando aqui, ó, do elástico ou da tie. Galera, tie tem um bocado de tradução. Um bocado de tradução. Professor, tie pode ser nó. Pode. O nó que você dá, por exemplo, no cadastro do seu tênis. Tie também pode ser gravata. Concorda que é um nó que você faz ao redor do pescoço para poder colocar a gravata? Tie, a depender do contexto, por exemplo, em uma disputa, um jogo de futebol ou do que for,
Tie também significa empate. E, professor, como é que eu faço para lembrar disso? Você já assistiu algum jogo de voleibol? Jogo de voleibol, a gente divide o jogo em sets. No jogo de voleibol, a gente tem 4 sets. E se 4 sets for 2-2, o que é que acontece? Acontece um tie, break. O tie é o empate e o break é para quebrar. É um quebra de empate. Por isso que a gente chama de tie, tá ok? Lá é o tie break, para quebrar o empate. Então aí, gente, é um nozinho que é dado aqui no elástico das máscaras. Tudo bem? E o último ponto aqui do nosso texto, olha só, agora apontando para a parte central, a parte de dentro, olha só, inside, a parte de dentro, olha aí a setinha apontando. Non-woven material, material, non, que não seja woven. Galera, esse woven aqui vem do verbo weave. É um material que não é costurado. É um material reto, plano, que não tem costuras. Tudo bem? Então, gente, nosso texto é esse. Está mostrando aí, olha só, a prescrição do que deve ter, do que deve existir em uma máscara. Tudo bem? Quais os componentes, quais os elementos que são importantíssimos numa máscara? Perceba a profundidade do seu verbo modal. Não é que pode ter ou não, é que é necessário, é que é obrigado existir na sua máscara. Que elementos são mandatórios, precisa ter, são compulsórios. Vamos de questão? Esse texto mostra os musts, olha só, os musts, ou seja, aquilo que precisa, aquilo que deve ter. Esses musts, apontam que ideia? Qual é a função desse must no nosso texto? É uma sugestão? Letra B é uma dúvida? Letra C é uma necessidade? Ou letra D é uma possibilidade? Galera, não é uma sugestão, ele não está te aconselhando a algo, não. Muito pelo contrário, é necessário, é preciso. Dúvida? Também não, gente. Não é um advérbio de dúvida, não. Então esse must é realmente na letra C que a gente encontra a nossa resposta. É uma necessidade, é algo que precisa haver, é algo que precisa existir. Professor, aí que tal possibilidade? Não, gente, não é que é possível ou não, é que é necessário. Precisa ser daquela forma, precisa ter aqueles elementos. Nossa resposta correta, então, é a letra C. Esse must, ele aponta a necessidade. Ok, galerinha? Observa que interessante aqui essa derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? Galera, quando você transforma uma palavra que tem uma classe gramatical inicial, original, para uma outra classe. Como assim, professor? Gente, must originalmente é verbo modal. A gente já viu isso? Mas aqui nesta frase, observa só, os musts, professor, esse os aqui, eu sei que é artigo. Artigo vai acompanhar sempre substantivo. Então o senhor está transformando esse verbo modal em um noun, em um nome, em um substantivo. Perfeito, galerinha. Mais uma vez, quando você transformar uma palavra de uma classe gramatical original, uma palavra must, que originalmente é um verbo modal, para uma outra classe gramatical, a depender do seu contexto, você chama esse processo de derivação imprópria. Belezinha, gente? Tranquilo e favorável?
Questão número 5, resposta letra C, necessidade. Vamos para mais uma? E beleza, vamos ver aqui mais um texto bem bacana. Galera, primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem nesse texto é a fonte. De onde é que esse texto foi retirado, né, gente? O professor tem um montão de palavra aí, miudinha, que eu não consigo ler direitinho. Calma, não se preocupe não. A gente vai analisar só essa partezinha aqui, ó. Não se preocupe. Só a partir daqui. Mas eu quero que vocês observem a nossa fonte. Professor, percebo aqui no canto superior esquerdo que nós temos aí de onde que esse texto foi retirado. Observa bem que nós temos aqui, ó, uma sigla NIH, e essa sigla está para National Institute of Mental Health. Então é o Instituto Nacional de Saúde Mental. Professor, então o texto provavelmente vai falar sobre saúde mental, sobre como é que se encontra a saúde mental das pessoas. Vamos ver alguma palavra-chave aqui nesse texto sobre saúde mental? Observa só. A primeira coisa é que você percebe, gente, olha só, algumas abas. Vocês percebem isso? E qual delas está selecionada? Aqui está em amarelo, né, gente? Mental Health Information. Informação sobre saúde mental. Que informação é essa que a gente está procurando? Observa só. A informação que nós estamos procurando é essa aqui, ó. 5 things. Então, são 5 coisas you should know, que você deveria saber sobre... Opa! Encontramos aqui o nosso ponto central, a nossa chave, palavra-chave. Olha aí qual é ela. É o stress. Tá ok, gente? É o stress. E eu paro e pergunto a você, você se encontra estressado, meu querido aluno? Se sim, é bom a gente parar e repensar o que a gente vem fazendo. Nossa saúde mental é altamente afetada pelo estresse. É algo, sem dúvidas, que causa muitas complicações na nossa vida. O estresse, gente, pode levar a doenças crônicas. O estresse pode levar até ataques cardíacos. Ataque do coração mesmo, sabe? Infarto. Pois é. Muito cuidado. Se a sua rotina estiver muito exaustiva com o estresse, chegou o momento de repensar. Sempre é tempo de mudança. Sempre é tempo para você repensar nessas práticas. E aí, galera, o nosso texto vai dar aí para você 5 dicas. 5 coisas que você deveria saber sobre o estresse. É importante que todo mundo saiba sobre o estresse. Então aí você já, antes de ler o texto, já faz aquela análise mental. O que é que eu sei sobre o estresse? Como as pessoas se encontram estressadas? Como a nossa sociedade se desestressa? Quais são algumas rotas, alguns meios para se desestressar, para desopilar um pouco? Tem gente que prefere ler um livro, ouvir alguma música relaxante, tomar um banho. Olha só, no meu caso, eu gosto muito de tomar um banho. Se estiver muito estressado, depois de um dia inteiro de trabalho, ou se é bom um banho. Você toma um banho bem longo, bem relaxante, e aí o estresse vai embora. Tem gente, olha só, que faz massagem, por exemplo. Há quem utiliza algumas técnicas de respiração. As possibilidades são muitas. E é isso aí. Mas lembrando que o estresse é algo terrível na nossa sociedade. Uma outra pergunta que você pode se fazer é: será que as pessoas de hoje estão mais estressadas do que as pessoas de antigamente, do que a geração anterior? Por exemplo, será que a geração dos nossos pais tinha mais ou menos estresse? E dos nossos avós? Qual é a relação que a gente pode tirar de idade e estresse? Será que a tecnologia também interfere nisso? Será que a alimentação também interfere no estresse?
Sempre bom você pensar sobre isso. Voltando aqui para o nosso texto, vamos analisar um pouquinho aí o que a gente tem, né, galera? Olha só. O que a gente tem aqui é o seguinte. Nós temos aqui dois verbos. E isso é fácil de perceber. Eu tenho o verbo should, que é o meu verbo modal. Ele é o meu modal verb. Simples assim. E esse should, galerinha, é aquele verbo que expressa conselho. É aquele verbo que expressa sugestão. Então, olha só. Essa sugestão que eu estou dando aqui para você, você já deveria saber. É algo importantíssimo. É algo que você tem que ter em mente sempre. 5 coisas importantíssimas sobre o estresse. E aí nós temos logo em seguida, olha só, o nosso verbo principal, o nosso main verb. No caso aqui, nosso verbo principal é o verbo saber. É o verbo know. É o verbo saber. O que é que você tem que saber sobre o estresse? E do ladinho aqui dá para você ver algumas coisas, ó. Como é que o estresse afeta as pessoas. Nem todo estresse é ruim, olha só. Esse estresse a longo prazo pode trazer malefícios à sua saúde. E por aí vai, tá bom? Só para a gente ter uma ideia geral do que é que esse texto vai nos trazer. Galerinha, questão número 6. Fala aí sobre o verbo modal should. Observa só. O verbo modal should, no nosso texto, ele expressa... Galera, esse tipo de questão é clássica, gente. Texto com verbo modal vai ter questão perguntando qual é o sentido do verbo modal. O que é que ele expressa? Qual é a função? Para que foi usado esse verbo modal? Para que ele serve? Toda questão que tiver verbo modal, pode ter certeza, vai apontar para isso. Qual é a sua função comunicativa? Tudo bem? Observe então que a nossa resposta, letra A, ixi, já é de cara a letra A, conselho. Prontinho, né, gente? Letra A já vai responder. Should é um conselho, galera. É um texto que prescreve, que te dá conselhos sobre o estresse. Mas é que tá. É apenas um conselho. Você segue ou não? Fica a seu critério. Ah, eu estou muito estressado hoje. Li o texto e o texto disse que era uma boa ideia ouvir uma música relaxante. Mas eu não gosto de música relaxante. Eu prefiro ouvir uma música mais elétrica, uma música mais energética. Aí é com você. Conselho, você segue ou não, fica a seu critério. Então a nossa resposta com o should é a letra A. É um conselho. Em inglês, a gente chama conselho de advice. Advice. Ok, galerinha? Advice, conselho. Professor, encontrei dia desses, assim, ó. Advise. Ao invés do C, eu encontrei com S. Qual é a diferença? Primeira diferença é na pronúncia, né? Advise com pronúncia de S. Advise com pronúncia de Z. E qual é a diferença? A diferença é advice com C é noun, é substantivo. Advice com S, som de Z, é verbo, galerinha. É verbo. Tá bom? Essa é a diferença. Advice, advise. O que é substantivo? É o conselho que você dá, é a sugestão que você dá para alguém. O verbo é o verbo aconselhar. Tá? O que é dar a sugestão, dar o conselho a alguém. Questão número 6, resposta, letra A. É um conselho. Galera, não é permissão. Tá pedindo permissão de ninguém para falar sobre estresse. Nada disso. Letra B não é nossa resposta. Letra C também não é obrigação. Será que você é obrigado a fazer tudo que você lê? Não, né, gente? Se você lê um texto como esse, que é um texto informativo, está lá para te trazer informação sobre o estresse, você é obrigado a seguir todos os conselhos que são dados? Não, né, gente? Você pode seguir ou não. Letra C não é nossa resposta. Não é uma obrigação.
E muito menos uma proibição. O texto não está proibindo você de fazer nada. Talvez não seja uma boa ideia, quando você estiver estressado, utilizar o celular. Talvez não seja, mas tem gente que utiliza. Não está sendo proibido, não. Você pode utilizar. Não é uma boa ideia, mas você pode. Tá ok, gente? É isso aí. Nossa resposta realmente é a letra A. Esse should marca um conselho. Lembrando que esse verbo modal should, ele tem o mesmo sentido do ought to. Ambos vão trazer a ideia de conselho, a ideia de sugestão. Lembrando que esse ought to, ele é mais formal. Beleza, gente? Ele é mais formal do que o should. Em situações em que exijam uma formalidade maior, você usa ought to. Contudo, a meu ver, esse ought to já está em desuso. As pessoas não costumam utilizar esse ought to de maneira cotidiana, no inglês mais normal da vida, no dia a dia. Não se utiliza muito não, tá bom? Ainda sobre o nosso texto, questão 7. O que provavelmente esse texto irá abordar? Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, a gente não leu o texto. O que a gente vai fazer aqui, ó? Provavelmente. O que a gente está fazendo aqui, gente, é um brainstorming. Brainstorming. É uma chuva de ideias. É uma chuva de pensamentos. É uma previsão. Aquilo que você acha que você vai encontrar. Isso é importantíssimo que você faça em qualquer texto. Na hora que você se depara com um texto, a primeira coisa que você deve fazer é prever. Será que esse texto vai falar sobre isso? Ou será que vai falar sobre alguma outra coisa? Nesse caso, a gente já viu que o texto fala sobre estresse, né, galera? E, professor, as 4, A, B, C e D, tem a palavra estresse envolvida. Então, a gente vai ler com calma, né? Cada uma delas. Letra A diz que o texto vai abordar uma lista de sugestões importantes no combate ao estresse. Parece ser uma resposta interessante, não é mesmo? São 5 coisas que você deve saber sobre o estresse. Letra B de bola. O que fazer para aumentar o estresse? É isso, gente? A gente está procurando aumentar o estresse? É essa a proposta? O que fazer para aumentar? Não, gente. Não é essa a ideia, não. Estresse, galera, a gente precisa combater. A gente precisa diminuir. Porque estresse certamente não vai trazer benefício para a gente, não. Letra C diz que o texto vai abordar um apanhado de regras para diminuir o estresse. Galera, calma lá. Regra é ou não é necessidade? Se é uma regra, tem que ser cumprida. Pessoal, volta no texto. A palavra que nós encontramos é a palavra should. Should marca necessidade? Não, gente. Should é regra? Não, pessoal. Should não marca necessidade. Should não marca regra. Letra C não é nossa resposta. Que tal a letra D de dado? O que é que vocês acham? Leis que proíbem o estresse. Oh, meu Deus. Será que existem leis? Leis para proibir o estresse? Será que o setor jurídico já pensou nisso? Não, gente. Nem dá para ter. E outra lei, mais uma vez, olha só. Chega aqui a necessidade. E não é esse o caso. Should não é exemplo de necessidade. Should, o nosso verbo modal chave, ele marca, letra A, uma sugestão. São 5, volta aí no texto, ó. São 5. Elas vão ser elencadas. Em outras palavras, elas serão listadas. Você vai fazer uma lista. Lista de sugestões importantes para combater o estresse. Nossa resposta correta, letra A. Belezinha, gente? Lista de sugestões para o combate do
Estresse. Tem mais uma? Tem mais uma. Questão 8. É a nossa última questão do encontro de hoje, hein, galera? Questão 8 traz um diálogo rápido aqui, olha só, entre a Janet e o Peter. A Janet diz assim: Look, our boat is sinking. Sink é o verbo afundar. O navio, o barco tá afundando. E o Peter, oh dear, ai meu Deus do céu. Can you swim? Professor, swim é o verbo nadar. E esse can é o meu modal. Você pode, você consegue nadar? Ele está pedindo uma permissão, gente? Não. Quando ele pergunta se você pode nadar, ele está perguntando se você tem habilidade, se você consegue. Continuando aqui o diálogo. Você consegue nadar, Janet? E a Janet responde, yes! But we won't have to. Eu até consigo. Mas nós não have to. Obrigação. Modal de necessidade. Observa a negativa. Não será necessário. Então eu não tenho a necessidade. Porque tem aí, ó, lifeboats. Tem barco salva-vidas. A gente não vai precisar nadar, não. Calma. Nossa pergunta diz, no diálogo acima, os verbos can e have to expressam respectivamente o quê? Letra A, habilidade e obrigação. Letra B, permissão e proibição. Letra C, possibilidade e proibição. Letra D, permissão e possibilidade. Letra A, habilidade e necessidade. Vamos ver então, galera? Esse can inicial aqui, ó, o have to, ou melhor, o can é nosso modal de habilidade. Já viu, né? Você consegue nadar? Você é capaz? Letra A, habilidade, ok. Letra B, permissão. Não está pedindo permissão. Possibilidade, também não. Letra D, permissão. Também não. Estamos entre letras A e E. Professor, agora aí tem um problema. Porque você já falou pra gente que esse modal have to, ele serve tanto para necessidade quanto para obrigação. E agora eu marco o quê? Letra A diz que é obrigação e letra E diz que é necessidade. Vamos pensar um pouco? Tem barco salva-vidas. Nós não vamos precisar nadar, porque tem barco salva-vida. É uma obrigação? Não. Se a pessoa quiser descer do barco e ir nadando, ela pode. O que está dizendo, gente, é que não há negativa, não há a necessidade de fazer isso. Não é necessário. Você pode, mas não precisa, não é necessário. Nossa resposta, então, se encontra na letra E. Belezinha? O primeiro dos verbos é o verbo can, é uma habilidade. Você consegue, você é capaz de nadar? E o meu segundo verbo modal é o have to, que expressa necessidade. No caso, uma necessidade negativa. Você não tem essa necessidade. Não precisa. Você até pode, mas não precisa. Tem barco salva-vidas? Você vai nadando por quê? Faz sentido nenhum você ir nadando. Não precisa. Tudo bem, gente? Pessoal, ainda temos mais algumas questões, mas por hora a gente fica por aqui. Tá ok? Nosso tempo está se esgotando. Então, nós paramos nas questões por aqui. Nosso próximo encontro, a gente vai começar a falar sobre may e might. Mais dois verbos modais, ambos expressando possibilidade, probabilidade. E é claro, cada um deles, no seu devido contexto, vai exprimir possibilidade ou probabilidade de uma maneira diferente. Galerinha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês esta noite de sexta-feira. E eu vejo vocês na nossa próxima aula, na quarta, para a gente continuar falando de verbos modais. Só mais uma semaninha e a gente encerra esse conteúdo que é tão importante, que é tão utilizado nas questões
por aí afora. Um abraço e até a próxima. Bye bye. See you.